Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, greve do INSS chega ao fim após 2 meses de paralisação. Servidores fecharam acordo e voltaram ao trabalho. Peritos já haviam aceitado o reajuste de 5% na semana passada. E agora o Estadão, PEC propõe cobrar mensalidade em universidade pública. Medida está na pauta do CCJ da Câmara desta terça. E no Valor Econômico, política de ambiguidade estratégica em relação a Taiwan não mudou, afirma Biden. A China considera Taiwan como parte de seu território e diz que é a questão mais sensível e importante em seu relacionamento com Washington. E por fim, o Globo, Rio enfrenta escassez de soro fisiológico para pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Unidades já enfrentam esgotamento e capital teve de emprestar de seu próprio estoque para empresas terceirizadas. E voltando ao assunto, olha só, com o fim da greve, os servidores do INSS se comprometeram a repor os quase 2 meses de paralisação para agilizar a análise de processos. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social já retornaram ao atendimento nas unidades após quase 2 meses de paralisações. O anúncio do fim da greve foi feito depois da reunião com o ministro do Trabalho e Previdência e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais na última sexta-feira. No acordo, eles se comprometeram a repor os dias parados e trabalhar para reduzir o estoque de perícias não realizadas, através de um plano de trabalho a ser construído. Em 52 dias de paralisação, mais de 1 milhão de segurados aguardam na fila de perícias médicas. O presidente do INSS garantiu que todos os esforços serão no sentido de agilizar as entregas aos segurados da Previdência Social. Para reduzir a fila de exames periciais agendados, por exemplo, foi definida a realização de até 12 atendimentos diários por profissional. Porém, de acordo com a lei de 2019, os médicos que ultrapassarem essa quantidade vão receber R$ 61,72 por perícia extraordinária. E os servidores terão 8 meses para compensarem os dias não trabalhados de modo presencial ou remoto. E agora vamos falar de uma triste realidade. Olha só, a quantidade de famílias em situação de miséria aqui na cidade de São Paulo cresceu mais de 30% em janeiro deste ano, na comparação com o ano passado. Quem traz os detalhes é o repórter Almeida Júnior. Pelo menos 619 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Esses dados são da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que reportou um aumento de 30,82% das pessoas em situação de miséria. Para o CadÚnico, o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão fora do cadastro. De acordo com o Cadastro Único, são classificadas famílias extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com renda per capita mensal de até R$ 105. O estudo enfatiza que a quantidade de pessoas que pedem comida, roupas e trabalho se dá principalmente em consequência da pandemia de Covid-19. Com o agravamento da situação econômica, muitas famílias passaram a morar na rua. Uma operação policial na madrugada de hoje terminou com pelo menos 21 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Um dos mortos é uma moradora de uma favela vizinha. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, levou um tiro dentro de casa na Chatuba. Ainda estava escuro quando blindados da Polícia Militar entraram na comunidade. A operação conjunta das Polícias Militar e Rodoviária Federal tinha como objetivo localizar chefes da facção criminosa que domina a Vila Cruzeiro. Segundo a investigação, traficantes de outras favelas do Rio e até estados do Norte e Nordeste também estavam escondidos na região. Autoridades informaram que ao menos 19 escolas da região foram fechadas por causa da operação.
E mudando de assunto, reunidos em Davos, no Fórum Econômico Mundial, alertaram que a inflação é risco para a estabilidade na América Latina. Um diagnóstico pessimista para o qual recomendam o reforço das instituições e do multilateralismo. O venezuelano Moisés Naim, ministro no final dos anos 80 e desde então analista de política internacional, destacou em um debate que a América Latina está entrando em um período muito perigoso. As previsões variam de acordo com as instituições, mas as ondas sísmicas provocadas pela guerra na Ucrânia, como recentemente apontado pelo Fundo Monetário Internacional, afetarão diretamente a economia latino-americana. Embora a região tenha menos ligações diretas com a Europa do que outras partes do planeta, também será afetada pela inflação e pelo aperto das políticas monetárias, alertou o FMI em abril. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, reduziu no final de abril sua estimativa de crescimento do PIB da América Latina e Caribe para este ano, de 2,1% para 1,8%. Em âmbito global, o horizonte econômico obscureceu, advertiu em Davos a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, apontando um ano difícil, mas sem recessão, nas economias mais desenvolvidas, ao menos por enquanto. E hoje completa 3 meses de guerra na Ucrânia. Enquanto isso, países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, participaram de exercícios militares no Mediterrâneo Oriental. A bateria de manobras vai durar até o fim do mês e tem o objetivo de mostrar seu poder de defesa. Vários meios de comunicação foram convidados a assistir às manobras. Os combates na Ucrânia acontecem longe, mas a mensagem é destinada à Rússia. A OTAN fez uma demonstração de força nesta semana com exercícios militares no Mediterrâneo Oriental. Um balé incessante de aviões de combates passou pela pista do porta-aviões USS Harry Truman, que navegava a noroeste da cidade líbia de Benghazi. A lista de países participantes nos exercícios inclui a maioria dos membros da aliança, entre eles Reino Unido, Espanha, França, Turquia, Alemanha, Polônia, Romênia e Itália. A operação foi planejada antes da invasão russa da Ucrânia, mas militares envolvidos admitem que a realização se dá em um contexto diferente com o conflito no leste europeu. O USS Harry S. Truman é um porta-aviões que parece uma cidade flutuante, que transporta cerca de 4.800 pessoas, membros dos vários exércitos aliados, o que representa um desafio para a comunicação. A operação, batizada de Escudo de Netuno 2022, mobiliza forças no Mediterrâneo, mas também no Mar Báltico, outro ponto quente desde o início da ofensiva russa. Em um comunicado à imprensa, a OTAN explicou que são manobras para consolidar a capacidade de integrar as competências marítimas para ajudar na dissuasão e defesa. Os membros da Organização Mundial da Saúde reelegeram Tedros Adhanom como diretor-geral por uma ampla maioria para mais um mandato de 5 anos. A votação secreta foi realizada na Assembleia Mundial da Saúde, que acontece em Genebra. E uma ampla maioria dos 194 Estados-membros da OMS se pronunciou a favor de Tedros, o único candidato na disputa. Com 57 anos, o Dr. Tedros é especialista em malária, graduado em imunologia, doutor em saúde comunitária e foi ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia. Seu primeiro mandato à frente da OMS ficou marcado pela pandemia de Covid-19. December 31st, 2019. Era 31 de dezembro de 2019, quando nosso escritório em Pequim detectou um relatório no site da cidade chinesa de Wuhan sobre uma nova doença de causa desconhecida, semelhante à pneumonia na época. A gestão também foi marcada pelos conflitos no Iêmen e na Ucrânia. O diretor tem pela frente o desafio de reforçar a agência da ONU, principalmente para prevenir e gerenciar melhor futuras epidemias. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 6h30 da tarde ao lado de Maria Alice Dias com outras informações. Obrigado pela companhia e até já.